Nesse 12º episódio do Sob Controle, resolvemos falar do consumidor, esse personagem tão importante na cadeia do comércio. Afinal de contas, todos nós somos consumidores e gostamos de ser bem atendidos, certo? Hoje nosso assunto é atendimento ao cliente e pós-venda, e os impactos para o novo normal que teremos pela frente. Começa agora mais um episódio do Sob Controle. Sob a direção e produção top da Audioria, hoje, além da equipe de heads da Pipeline Capital, Alonso Rachevski, Felipe Wasserman e eu, Cadu Pedreira, contamos com a participação do fundador da ActNow, Bruno Stuck. Como que eu viro 24/7 sem aumentar meu custo? Alguém consegue imaginar levar 2 dias para ter uma resposta de uma reclamação? E essas empresas que usam o mau atendimento como estratégia de diminuição de churn, assim. Você manda um WhatsApp, se uma pessoa leva 1 hora para responder, você já reclama. Alon, atendimento ao cliente. O que você pode contar para a gente em relação ao assunto? Cadu, atendimento ao cliente parte de uma premissa meio óbvia, que é o cliente. E não existe mais valioso do que numa relação comercial do que você atender bem o cliente. E aí, isso é uma coisa que, desde que existe o mercantilismo, a relação com o cliente, ela sempre parte da premissa que quem atende bem, normalmente é sempre lembrado. Agora, dando um fast forward para a nossa era pós-moderna, hoje em dia tem termos tão chiques, tão glamourosos como CX, como na década passada, né? É estranho falar isso, né? Mas eu nunca vou esquecer aquele estudo da McKinsey do Consumer Decision Journey, onde eles mudam a jornada linear que tinha com o cliente, né? Que é divulgar, promover, advocate e assim por diante. Eles mudam que o tempo inteiro você tem um relacionamento com o consumidor. Mas eu acho que quando a gente olha nosso escape, em tudo que toca o consumidor, desde o tal do CX, onde é uma jornada completa do Consumer Experience, existem trechos dessa jornada do consumidor que são específicas e profundas. Então, vou dar um exemplo. Todos nós somos consumidores. Alguém consegue imaginar levar 2 dias para ter uma resposta de uma reclamação? Hoje, você manda um WhatsApp, se uma pessoa leva 1 hora para responder, você já reclama, né? Então, hoje, o imediatismo, que foi culpa nossa mesmo, né? Através de tantos robôs que fazem um atendimento automático de primeira instância, começam a exigir que as marcas, as empresas, tenham respostas imediatas. Então, eu acho que CX, Customer Experience, CRM, atendimento, ele é uma das partes mais importantes que tem hoje em vendas, em suporte, em lealdade, em NPS e qualquer novos termos que tem. A gente olha muito isso aqui na Pipeline. Quando a gente analisa uma empresa, a gente pergunta se tem NPS, como é que é o CRM, a maturidade de CRM. A gente, no Escape, começa a olhar que é um ecossistema que está crescendo. A gente tem uma das maiores empresas de tecnologia, que é a Salesforce, que, aliás, ótima sigla que eles têm lá não sei se na Nasdaq ou na New York Exchange, que é CRM. Ótima sigla. Aliás, puxem a valorização da Salesforce dos últimos 5 anos e ver quanto que valorizou como ativo. E daqui para frente, né, análise preditiva, análise de speech to text, onde você coloca inteligência artificial para entender no roteiro onde que está falhando, onde está acertando as empresas. É um mundo aí. Então, a gente acredita muito nessa área e acho que a gente tem aí uma empresa da nova geração, que é o Bruno, com a sua ActNow, que nos chamou a atenção. E não é à toa que a gente o convidou aí para o nosso papo de hoje. Bruno, contigo agora. Como é que você define a ActNow depois dessa introdução do Alon? Maravilha. Quase não tem muito o que falar, né, depois da introdução do Alon, mas
Gente, assim, a principal, acho que a Actinal, a gente tem o propósito de entregar as melhores ferramentas para esse mercado de atendimento ao cliente, né? Acho que foi muito bem colocado pelo Alon, a gente tem várias nomenclaturas bonitas no mercado e a gente quis focar muito no atendimento, em como melhorar, né? O nosso propósito é esse, é como melhorar o atendimento ao cliente. E aí, para isso, a gente entrega ferramentas, as melhores ferramentas do mercado, a gente ajuda o cliente de forma consultiva, né, a construir essa nova jornada do cliente dele, implementar novos canais de atendimento. Então, o end-to-end do atendimento é onde a Actinal quer se posicionar nessa transformação, né? Então, principalmente com tecnologia, mas a gente entendeu ao decorrer que, além de tecnologia, a gente precisava entregar também um apoio para essas empresas nessa transformação. Então, a gente entrega todas as fases desse projeto de transformação junto com diversas empresas do mercado. Legal. E qual a sua visão, Bruno, sobre o que é atendimento? Boa pergunta, né? Pergunta de $1 milhão, assim, né? O que é atendimento? Na verdade, acho que todo o relacionamento, né, com cliente empresa e cliente interno empresa também, acho que isso também acho que é um fator bem importante. Às vezes as empresas esquecem, né? RH, facilities, ela tem lá seus clientes internos, né? E ela também é um atendimento no final. Mas eu acho que atendimento é todo o relacionamento que você tem entre as empresas, principalmente pós um ato de compra ou pós um ato de contratação, no caso do RH, aquilo é um atendimento. Posso uma pergunta aqui, já puxando esse assunto? A gente sempre fala que atendimento, tudo na vida, né, é expectativa retorno, né? Então a gente brinca que quando você liga para uma TV a cabo e você consegue cancelar seu plano em 2 horas, você fica feliz e fala, putz, eles melhoraram muito. Enquanto você liga para outra marca e você não consegue cancelar apertando 2 botões, você fica muito bravo com a marca. E como você acha que existe essa questão ainda existe nessa questão de expectativa, resultado, e essas empresas que usam o mau atendimento como estratégia de diminuição de churn, assim, o que você vê em relação a isso? Eu acho que, nesse ponto, eu gosto de usar um tripé que existe na experiência do cliente, em CX, né, que é o sucesso, esforço e emoção, né? Então, assim, primeira coisa de tudo, o cliente, ele tem que alcançar o sucesso dele, que é o objetivo que ele tá. Se ele tá fazendo quer cancelar, ele tem que cancelar, né? Esse é o primeiro objetivo dele. Depois, aí, qual o esforço que ele leva para isso? E, no final, qual é a emoção que foi gerada naquele relacionamento, né? Eu gosto de usar esse tripé porque parece que ele resume até muitas estratégias essas e muito do que a gente também tem que implementar ou tem que mudar nas empresas, né? Mas o que você falou é fato, assim, e as empresas, na verdade, a expectativa que você tem com cada uma dos segmentos muda até que você venha alguém que faça uma disrupção. Exemplo, o mercado de instituições financeiras, né? Até então era muito parecido com telecom. Aí vem uma empresa roxa que cria formas de você executar as coisas de forma mais rápida, ou seja, você alcançar seu sucesso com menor esforço, gerando uma emoção purple, né, que eles falam. E aí foi perfeita, ela foi criada exatamente em cima desse tripé do mercado, né? E desse tripé, você percebe? Ela diminui o esforço. Totalmente, né? Ela diminui o esforço, você alcançou o resultado com menor esforço, né? E gerou uma emoção positiva. Consequentemente, você mudou o mercado, porque se as instituições financeiras mais tradicionais não fizerem isso, elas ficaram para trás em muitas coisas, né? Então, é a mesma coisa nesse exemplo da telecom. Até o momento que alguém acordar e falar, vou criar uma telecom, ou eu vou mudar meus processos de telecom ao ponto que eu vou ser disruptivo no mercado, e aí eu faço todo mundo mudar de patamar, obrigatoriamente de patamar. Então, na verdade, esse é um problema grave aí que tem no mercado ainda mas no final, tudo é alinhamento de expectativa mesmo, tá, Felipe? Assim, em qualquer canal de atendimento. O canal de atendimento também é um fator de alinhamento de expectativa. Você manda um e-mail, você não espera receber uma resposta em 1 hora. Se você mandar um WhatsApp, você com certeza espera receber em menos de 1 hora. Então, até essa estratégia ela acaba caindo para em cima de cada um dos canais. Você falou uma coisa que eu nem estava na lista de fazer pergunta aqui na minha cabeça, mas agora ficou. Antigamente era só telefone o atendimento, aí depois passou a ser telefone e e-mail. Agora tem telefone, e-mail, mídias sociais e WhatsApp. E tem também o atendimento dentro do site.
Quais hoje as ferramentas que mais utilizáveis, as que você sugere, as que você não sugere, assim, e você vê um futuro diferente? Essa historinha que eu falei faz sentido e você vê um futuro diferente para isso? Sim, na verdade, primeiro a gente tem que voltar ao passo do que é omnicanalidade, né? Que acho que esse é um assunto bem importante, uma palavra muito importante, né? Inicialmente você tinha muitas empresas com muitos canais de atendimento, só que nada integrados. Então você tinha o telefone, você ligava no telefone, aí depois você ia no chat, você era uma outra pessoa, ele nem sabia quem era você, né? Na verdade, não que isso mudou muito, porque a gente tem alguns segmentos que continua isso, né? Continua esse tipo de problema grave. Hoje o que a gente está falando muito é de omnicanalidade. Então eu sou o Bruno, eu sou em qualquer canal de atendimento, as pessoas sabem. Se eu estiver no telefone e eu entrar no chat, ela sabe que eu estou no telefone. Então não é só ter vários canais de atendimento, mas ter esses canais de atendimento integrados, né? E que eu consiga, inclusive, fluir entre esses canais, né? Ter um flow aí entre esses canais. Então isso é muito importante. E aí realmente começou lá com o telefone. E aí foram criando os novos canais. Hoje não existe uma mágica e não existe um canal único. Primeira coisa de tudo, não existe nenhuma empresa que vai atender por um canal só. Ela tem que ter múltiplos canais, por isso que é a importância da omnicanalidade. E aí a estratégia de definir cada canal depende muito de segmento, de persona, né? Então, assim, se a gente está falando, por exemplo, sei lá, uma empresa onde você está no carro, sei lá, de tag, por exemplo, você está no carro. No carro, provavelmente, você não vai querer entrar num chat, no site, para entrar num chat para falar com a pessoa. Você vai querer o WhatsApp, ou você vai querer ligar. Então, a gente tem que entender muito bem essa jornada do cliente para entender qual é o canal que a gente vai disponibilizar para ele. E hoje, assim, o que tem crescido muito são os canais digitais, né? E eu acho que o período de pandemia reforçou muito isso, a questão dos canais digitais, porque o telefone... Primeiro que você tem um atendimento 1 para 1. Né, no telefone. Eu tenho um atendente para um cliente. Quando a gente está falando de outros canais, por exemplo, chat, eu tenho 1 para 3, 1 para 5. Então, eu já ganho produtividade dentro da operação. O WhatsApp é a mesma coisa. Você está saindo um pouco dos canais síncronos, que é o telefone, que é o chat, que eu tenho que estar online toda hora, para canais assíncronos, como o WhatsApp. Então, eu atendo você, se você não me responder agora, eu vou atender outro, daqui a pouco eu volto quando você me responder. Então, eu passo a ter mais canais assíncronos, coisa que também o telefone não permite. Então, você vê natural uma migração para os canais digitais e para esses canais mais novos, como o WhatsApp, como até o chat, tudo isso. E uma outra grande mudança que eu vejo é que está saindo do 8x5, sabe? Aquela visão que eu tenho um atendimento só de segunda a sexta, ele tá, assim, cada vez isso é mais, assim, essas barreiras estão caindo nesse mercado. E aí, como que eu viro 24/7 sem aumentar, por exemplo, meu custo, né? Ou aumentar relativamente meu custo. Então, aí começa a falar de robotização, de automatização, de conteúdo, atendimento via conteúdo, comunidades, aí tem outras formas de autosserviço também, que aí você fala para isso. Então, assim, existe uma transformação muito grande para esses canais digitais, né, e aí principalmente o que a gente está vendo muito agora é o WhatsApp, e futuro, né, complementando o futuro, uma coisa que a gente está fazendo em alguns laboratórios é assistentes de home mesmo, né, que você fala de Alexa, lá o Xpot, você fala de Google Home. Como que esses canais, por exemplo, esses apps, né, esses gadgets, vão virar canais de atendimento? Apple Watch e assim por diante. Como que eles vão virar canais de atendimento? Como dali eu vou poder abrir uma solicitação, consultar uma solicitação? Como que, por exemplo, da minha geladeira, que no futuro vai estar conectada na internet, eu posso abrir uma solicitação da minha geladeira, ou mais do que isso, se a geladeira perceber que tem uma mudança de temperatura que não é normal, como que ela poderia abrir uma solicitação do fabricante direto? Então, esse é o futuro que eu acredito. Quanto tempo? Aí essa pergunta já não é $1 milhão, já é bem maior o valor dela, mas eu acredito que é por esse caminho. Muita integração do IoT, integração do físico com o digital de forma mais automática. Eu acho que essa questão tecnológica está muito envolvida, né, com a melhora do atendimento, e a gente, como consumidor, tem se tornado também mais exigente. Aquilo que o Felipe falou e que você comentou também, que houve a transformação no mercado financeiro, com a melhora do atendimento, com um player que chegou e que ganhou uma relevância extrema, de forma muito rápida.
Eu acho que isso aconteceu com uma melhora tecnológica, o quê? Nos últimos 5 anos? Qual que você acha? O que você acha que você vê aí de Covid, nessa aceleração e do que a gente teria para frente aí nesse novo normal? Aí eu não digo nem o futuro do Alexa, do Google Home, mas eu digo ali logo na esquina, quando as coisas começarem a voltar. O outro exemplo que eu gosto de dar é muito da Yuzi também, né? A Yuzi também, como ela revolucionou o modelo de seguros, né? Também, e pensando em tudo, desde não só no pós-venda, que acho que é o foco na conversa, mas tá até na experiência, né? Do cliente na compra, né? Então, realmente, a Yuzi é um outro exemplo que acabou transformando, ou tentando transformar aí o mercado. Quando a gente fala de 5 anos, na verdade, assim, ó, lá em 5 anos atrás, estive lá no Vale, e aí foi quando na verdade começou a ideia da ActNow, justamente por ver o quanto o autosserviço lá, né, o autosserviço é forte aqui. Até hoje já melhorou muito, mas você precisava lá comprar o ticket numa pessoa no trem. Lá nos Estados Unidos você já comprava numa máquina, já não tinha esse negócio de uma pessoa para vender o ticket, né? Então, muita coisa melhorou, eu acho que nesse caso de Covid agora, o que a gente percebeu nesses 2 meses é que tudo se acelerou assim absurdamente. Assuntos de automatização, né, de realmente digitalização de canais, isso acelerou assim de uma forma absurda em 2 meses, né? O WhatsApp, por exemplo, todo mundo falava de WhatsApp, mas quando veio o Covid, onde as pessoas precisaram ir para a casa delas, fazer atendimento da casa delas, a gente chegou a ver empresas que estavam comprando chip, dando celular na mão de atendente para continuar o atendimento via WhatsApp. Não tinha uma tecnologia ainda para aquilo. E aí começa a se acelerar essa transformação digital no atendimento, até para dar vazão nisso. Um outro ponto importante é que houve uma migração do atendimento, de alguns atendimentos que eram físicos para digitais. O e-commerce estourou. E a partir do momento que estourou o e-commerce, também aumentou o volume de atendimento. E as empresas não estavam preparadas para essa velocidade. E aí, como que elas deram conta, né? Como que elas precisavam... Você não tem como contratar rapidamente, treinar rapidamente, colocar mais pessoas, talvez em termos de custo também não seja vantajoso. E aí entra a tecnologia. Porque, por exemplo, aumentou muito a questão de chatbot, de atendimento automatizado, de projetos de autosserviço. Então, aumenta muito essa demanda agora no Covid. Pós-Covid, eu acho que, na verdade, acabou alertando muitas empresas para 2 fatores, que é a transformação digital no atendimento. A gente fala de transformação digital, mas normalmente as empresas falam em outras áreas. O atendimento, às vezes, sempre fica ali na esquina, né, no cantinho. Então, eu acho que aumentou muito essa visão da necessidade da transformação digital no atendimento, e também, justamente para dar conta também nessa transformação digital e até nessa mudança de perfil de compra para o digital. Então, eu acho que esse é um forte. E outro é contingenciamento. Ninguém esperava, muitas empresas não esperavam de um dia para o outro ter que tirar toda a sua área, sua equipe de atendimento. Imagina 500 pessoas, 1.000 pessoas se movimentando para casa, e aí você tem que ter tecnologia de voz para isso, você tem que ter tecnologia de atendimento para isso. Muitas empresas hoje já evoluiu bastante, né? O investimento em plataformas de software como serviço, né? De SaaS, evoluiu bastante, que permite esse tipo de migração, mas tinha muita empresa ainda com software client-server, e aí você vai aquelas histórias de subir VPN. Então não foi fácil para muitas empresas fazer essa contingência nesse momento de crise. Então, acho que essas duas, tanto a transformação digital quanto a contingência, né, no atendimento, elas vão ser mais investidas. É isso que eu acredito, e aparentemente é o que já está acontecendo por pressão de Covid. Falando sobre essas coisas, esse ponto que você falou, a gente está acabando falando sobre atendimento muito no modo digital, mas é interessante, acho que as pessoas não sabem que existe toda uma ferramenta atrás dessas coisas. Elas acham que se liga, acho que deve ter uma imagem do call center, tem aquelas imagens cheias de indiano ligando, umas coisas assim, mas deve ter muitas ferramentas, as pessoas não sabem. Assim, a chatbot é uma das que é interessante a gente conversar, mas deve ter outras várias ferramentas que ajudam nesse meio do caminho do atendimento. E seria legal você contar aí, porque eu acho que isso é um mundo que as pessoas não sabem. Com certeza. Acho que, primeiro, quando a gente fala no relacionamento com o cliente, que são os canais de atendimento, aí você tem ferramentas que
se disponibilizam esses canais e integram esses canais, né? Aí a gente fala mais de ferramenta omnichannel, né? Ferramenta de atendimento, de CRM omnichannel, e ela vai fazer essa função de disponibilizar os canais e também integrar esses canais e dar uma visão única para a operação, né? De atendimento. Esse é uma das primeiras ferramentas. Aí, lógico, você tem os canais específicos, então, por exemplo, telefone, que tem um assunto, né? O canal de voz, ele é um assunto mais delicado, então você tem soluções específicas de voz, nacionais, nacionalizadas, tal, mas é importante ter uma solução específica para o canal de voz, ele tem ali suas especificidades. Aí nós temos canais de autosserviço, né, e aí entra chatbot, entra portais de autosserviço, entra FAQ, entra diversas nomenclaturas nesse segmento, mas qual o objetivo principal é reter o cliente ou dar para ele ferramentas para que ele se auto-sirva no atendimento. Então, sempre dou o exemplo, né? Por exemplo, em e-commerce, status do pedido. Por que eu tenho que falar com o humano para saber onde está meu pedido? Por que eu tenho que falar com o humano para pedir minha segunda via de boleto? Por que eu tenho que falar com o humano para pedir uma cópia da minha nota fiscal? São coisas básicas que a gente começa a jogar para o autosserviço, tirar isso da operação humana, não só por uma questão de redução de custo, mas que realmente humana atenda aquilo que é mais complexo, consiga começar a fazer relacionamento. Então, esse é pelo menos no front, né, no front desk ali do atendimento, esses são os principais. Essa mesma ferramenta de omnichannel, que é muito importante, é que a gente trabalha muito nela para reduzir a quantidade de telas. Assim, ó, o que é isso? Imagine que tem tipos de atendimento onde o operador, o atendente, precisa abrir 17 sistemas diferentes. Vocês têm noção disso? 17 sistemas diferentes eu já vi. Então, assim, por isso que você fica no telefone, aí 30 minutos, 40 minutos no telefone, porque ele tem que ficar fazendo tanto Ctrl+C, Ctrl+V, tanta transferência de tela, que torna produtivo. Então, aí que essa transformação tão forte também digital que eu falo interna, né, muito nessa questão de como que a gente integra sistemas, diminui esse número de telas, ou que a gente tem trabalhado agora, começar a trabalhar, como que eu coloco robotização nesse processo, que a gente chama de RPA e RPA, né, para automatizar esse Ctrl+C, Ctrl+V do operador, e aí, consequentemente, a gente reduzir tempo médio de atendimento, TMA, existe também toda essa ferramental por trás para ganho de produtividade. E aí depois vem as ferramentas mais de back-office, né, como ferramentas de gestão de qualidade, como que eu controlo a qualidade do meu time, como que eu mantenho o treinamento desse meu time, né? Existe aí uma necessidade de manter o treinamento, tudo evolui, então eu tenho que continuar treinando esse time. Como que eu gerencio a minha força de trabalho, o capacity desse time? E depois de tudo isso, como que eu monitoro a satisfação do meu cliente? Como que eu monitoro a experiência dele? Então, ferramentas de pesquisas, de coletas, de gestão de satisfação. Então, esse é um pouco aí, é um overview de todas as ferramentas que a gente envolve aí numa estratégia de atendimento ideal. Eu tenho uma pergunta sobre o futuro, quando você fala humanos versus máquinas, né? Quanto que você acha que no futuro, percentualmente, vai ser máquinas e quanto que vai ser humanos numa janela aí uma primeira janela de 5 anos e depois uma segunda janela de 5 a 10 anos? Na verdade, assim, a gente nem gosta de falar em questão de substituição, né? Não é, porque acho que não é isso, acho que muda, né? Ela vai transicionando, o humano vai ser transferido daquele atendimento mais básico para atendimentos mais complexos e mais do que isso, né? Como que eu uso o contato desse cliente para um pós-venda para transformar isso talvez numa venda? Começar a ter um contato mais inteligente, porque imagina, se ele está fazendo contato comigo por alguma questão de pós-venda e eu consigo vender alguma coisa para ele, qual foi o meu CAC? Assim, é muito próximo de zero. Então, isso que eu acho que é o futuro do humano, é trabalhar mais problemas complexos e transformar, no caso do relacionamento, transformar isso. O que tem tomado muito na questão do atendimento, por exemplo, robotização, atendimento automatizado, né, nesses próximos, já foi crescendo e acho que nos próximos 5 anos, eu acho que vai crescer bastante ao atendimento automatizado. Qual que é a grande vantagem? É o que eu falo, assim, sábado, domingo você quer tirar uma dúvida, você tem um robô lá disponível, você não precisa ter um humano. Então, essa é uma grande vantagem para muitas empresas, né? De madrugada. E é interessante quando você começa a analisar alguns números de clientes, que assim, por exemplo, quando ele tem um chatbot, ele atende lá, ele tá lá, tem um atendimento de chatbot. O impacto dele não é só naquele horário, às vezes 8, 9 horas, ele tá tendo um chatbot lá atendendo pra caramba. Mas é que normalmente quando ele não tem o chatbot, isso vira um atendimento que ele tem que dar conta no outro dia de manhã. E aí vira uma bola de neve.
outro dia de manhã ele acorda já com um backlog desse tamanho de atendimento. Então, até no ganho de efetividade da operação, ele é interessante quando você tem que colocar esse novo agente de atendimento. Mas aí, falando de 1 a 5 anos, assim, hoje a gente vê aí algumas automatizações chegando a 40%, 50% de ganho de produtividade e de retenção. Então, estou falando assim, a cada 10, 5 ficam num bot, por exemplo. Então, eu acredito aí, e se você olhar alguns números de 2, 3 anos, a queda de número de PAs em contact centers, elas estão girando aí 7% ao ano. Então, cada ano eles estão perdendo 7% do número de posições de atendimento nos contact centers. Faz a conta em contact centers com 80 mil PAs, por exemplo. Sabe, você tem, somando alguns contact centers, você tem 80 mil, 100 mil PAs, 7% disso ao ano, quanto isso vem reduzindo, né? E aí, por que reduz? Automatização, retenção. Então, eu acho que de 1 a 5 anos, eu acredito que aí pelo menos vai ter um impacto grande de a gente ter pelo menos 40% aí. É o chute, pelos números que eu tenho visto, mas em uns 40% de ter o atendimento em autosserviço, em chatbot, em portais, não é só chatbot, forma de retenção, né? Tem outros, mas é 40%. E aí, eu acho que aí acontece uma migração dessas pessoas de atendimento. É óbvio que a gente passa por uma questões educacionais, tudo a gente sabe disso, mas passa uma migração porque alguém tem que treinar o chatbot. Aquele mito de que o chatbot aprende tudo sozinho é mentira, né? É um mito mesmo, então alguém tem que treinar. Então, vão ter muitas pessoas da área de atendimento migrando para essa questão de treinamento, de evolução, e aí as tecnologias evoluindo, aí a gente passa a ter realmente um atendimento mais elevado, mais alto nível. Então, eu não vou me preocupar com aquilo que é o que a gente chama de FCR, né? First Contact Resolution. Eu resolvo muita coisa no primeiro contato. Então, muita coisa que eu resolvo no primeiro contato é um dos principais tópicos que eu posso migrar para uma automação. Então, essas pessoas vão começar a se relacionar, vão criar relacionamento, você começa a ter uma questão de poder fazer upsell, cross-sell dentro do atendimento. Muitas empresas já estão evoluindo para isso, criando grandes data lakes, onde eles pegam todas as informações e jogam para o atendimento decisões que elas podem tomar durante aquele processo de atendimento. Então, isso é uma evolução que eu acho que daqui 5 anos nós vamos ver assim, cases bem bacanas. Tá falando aí de tecnologia até para speech to text, né? Em que as plataformas identificam em tempo real, vê o teor daquela conversa e através de algumas palavras-chave elas trazem alternativas e cross-selling para o atendimento humano oferecer, né? Hoje a gente está falando de Speech Analytics, né? Que aí você analisa a voz automaticamente, sem transformar ela em texto, Speech to Text para transformação em texto. Então tem tudo isso, exatamente. Assim, eu preciso, de repente, para jogar isso num grande data lake, eu preciso transformar ela em texto, então você faz o Speech to Text. Mas tem muita coisa, por exemplo, hoje já existem tecnologias, principalmente no mercado seguro, onde eu analiso voz, eu analiso o sentimento da voz, assim, como que está o teor da voz, para saber se a pessoa é um fraudador ou não de seguro. Isso já existe na área de seguradoras, muito focado em fraude, mas que logo, logo vão começar até a ajudar a gente a ser preditivo no atendimento também. Então, existem algumas tecnologias aí que estão entrando, mas são ainda muitas tecnologias caras, né? Você falou uma coisa assim, puxou esses termos de conspiração, assim, que as empresas sabem mais da gente do que nós mesmos sobre o que a gente quer. Uma parte é conspiração, uma parte é verdade, porque a gente joga muitos dados para lá, então a gente acaba tendo duas versões aí. Mas o atendimento, ele tem que trabalhar com essa expectativa cada vez maior, que a empresa, não somente tem a resposta, como ela tem a pergunta também, né? Antes você já chegou lá, eu já sei o que você quer, o que eu vou oferecer e tudo mais. Você vê isso no futuro ou é muito viagem Jetsons? Não, eu acho que é um caminho, sim. Principalmente quando a gente começa a eu conhecer o Felipe, por exemplo, em qualquer canal de atendimento. Hoje, por exemplo, se você for no Reclame Aqui, e eu sei que talvez você fez uma reclamação da minha empresa no Reclame Aqui, hoje eu já consigo, nas tecnologias que a gente usa, te priorizar no atendimento. Você nem sabe.
para você ser transparente isso. Eu já consigo fazer esse tipo de coisa. Tem algumas empresas que já, dependendo do seu ticket médio no último mês, ela te classifica diferente no atendimento, para você ser transparente. Então, hoje, muito fixado, às vezes, no conhecimento daquele negócio, daquela empresa. Só que o que está cada vez mais acontecendo é que a gente está conseguindo ter acesso a mais informações públicas ou de alguma forma, onde eu consigo conhecer o Felipe não só na minha empresa, eu consigo conhecer o Felipe e o perfil dele em qualquer lugar. E aí eu consigo tomar decisões antes de você nem imaginar. Seja de compra, né? Como a gente tem aí ferramentas no e-commerce mesmo, né? Que analisam para onde você navegou e aí começam a te sugerir coisas, a gente tem essas tecnologias, a gente pode trazer também para o atendimento. Talvez hoje o atendimento, né? Os processos, as pessoas ainda não estão maduras para esse tipo de atendimento, mas já existe muita tecnologia para chegar nisso. Vamos pegar aí um gancho aí da pergunta do Fê sobre predição e personalização. E a LGPD, hein? A LGPD é o grande desafio, né, para todo esse negócio, né, porque você vai ter que estar preparado para que esses dados que são hoje amanhã possam ser excluídos, por exemplo, né? Uhum. Então, esse vai ser o grande desafio. Mas a gente, sinceramente, não sei o que vai acontecer pós-LGPD. Eu acho que todas as empresas estão se preparando para isso. Então, quando vai criar um data lake, por exemplo, a possibilidade de fazer a deleção de dado físico, por exemplo, todo mundo já está se preparando com alguns pontos com relação a isso. Mas impacto real ainda não é, porque não está em vigor, mas nem todo mundo sabe também qual vai ser o impacto real. Quantas pessoas vão realmente pedir esse tipo de situação? Você vai ter que estar preparado, mas quantas pessoas vão pedir, quanto não vai? Ainda é uma incógnita nesse mercado. Né? Sem dúvida. Assim como a GPDR europeia, né? Elas vieram no momento certo, porque nossa vida toda vai ser uma camada digital e o sigilo, né? A nossa confidencialidade. Imagina se não tiver uma LGPD, ficar trocando nossos dados genéticos até amanhã, né? O nosso prontuário médico com nosso consumo, aí acabou, né? Aí não sei o que vai ser da nossa vida, né? Hoje é possível muito pegar seu perfil por rede social. Existem hoje, por exemplo, ferramentas antifraude, por segmento de e-commerce, que fazem esse tipo de análise, né? Uhum. Aquela pessoa que está entrando em contato comigo, ela é real na rede social? Ela postou nos últimos tempos? Não postou? Né? É uma forma de você avaliar se aquela pessoa existe ou não existe, ou é um fake e tal. Então, assim, também tem uma questão que algumas informações são privadas, mas tem muita informação pública aí que dá para tomar decisão, né? Sem dúvida. Agora tem a nova categoria que é o deepfake, né? Que é uma coisa impressionante. Impressionante como eles conseguem criar. Bom, acho que vai ter aí uma série de pessoas deepfakes com CPF, fotos, prova de vida. Vai ser interessante. Mas é a mesma coisa quando a gente falava talão de cheque. Eu trabalhei nesse segmento, né? Talão de cheque. Enquanto tinha as fábricas, tanto que faziam impressão, quanto fábricas de papel, fazendo itens de segurança no papel, pensando nisso, tinha um fraudador pensando como fraudar o cheque. Esse negócio que você falou, muito engraçado o que o Alon falou, mas você falar essa questão de prova de vida. Mas mais uma pergunta de atendimento, uma coisa que já estava rolando há um tempo, as empresas estavam criando tipo avatares, né? Era como se humanizasse o robô, né? Como você vê esse caminho? Você acha que isso é um caminho porque as pessoas não estavam tão acostumadas com o robô? Então, tipo, a da Magazine Luiza, a Malu lá, que tipo, ela tem personalidade, ela responde. Isso ocorre? E você acha que isso é uma transição e daqui a pouco vai ser só robô? Ou você acha que é importante realmente essa questão do avatar e uma... inclusive, minha mãe acha que ela está falando com uma pessoa real ali, né? É uma geração inteira que não percebe não tem essa percepção de que quem está conversando ali é um robô que está te respondendo, enfim. É bem interessante, né? Essa coisa que o Felipe perguntou, o que é real, o que não é e o que vale personalizar isso. Vocês viram o caso da Amaro? Da Amaro que criou uma modelo digital, a perfeição da modelo é assim absurda. Depois pesquisem, é muito interessante. Assim, realmente a Amaro fez uma modelo digital e para realmente fazer a venda, né, dos produtos da Amaro e você não, assim, é quase que imperceptível que é humano que é modelo digital, é impressionante. Eu acho que no caso da Magalu, que é a
o assistente virtual deles, o avatar deles, ele é muito mais do que só atendimento, né? Ela é hoje uma modelo deles de marketing para tudo, né? Ela criou uma característica própria e aí tem toda uma estratégia por trás, né? Quando você conversa com eles, assim, tem uma estratégia toda por trás da Lu. Mas, assim, falando principalmente em robôs de atendimento, é difícil falar que tem certo ou errado, mas a gente prefere que o avatar seja claro que é automatizado, não seja um humano, justamente para não gerar sentimento de estou sendo enganado, sabe? Fica um sentimento do tipo, eu achei que eu estava falando com um humano, mas eu estou falando com um robô, porque agora ele falou que vai me transferir para o humano. E aí cria-se uma experiência muito negativa. Então a gente prefere que as empresas criem, quando vai criar um avatar, e acho que é muito legal criar um avatar, criar uma identificação para aquele robô, né? E você criar realmente uma identificação de que aquilo é um assistente virtual, e ele está ali para resolver. O grande problema é que há alguns anos atrás virou um buzzword de atendimento via robô, né, chatbot, assim por diante, e aí muitas empresas quiseram investir sem saber nem como fazer. E aí acabou queimando um pouco o canal de atendimento, e aí começou a criar um certo preconceito. Agora, acho que aí com mais cases positivos do que negativos, que era o contrário no passado, isso já começou a melhorar. Então, o próprio consumidor começou a se adaptar a esse tipo de canal, né, de atendimento robotizado. Saber que ali ele vai até um ponto e dali ele vai precisar de um humano, né? Então, eu acho que ficou bem melhor. Hoje o mercado está bem melhor para isso. Você falou que um modo de achar oportunidade de negócios é ver onde tem mau atendimento. Então, você falou do banco, o Neon fazendo isso. Aí você falou um pouco de TVs a cabo, que aí eu não sei nem se Netflix entrou nesse meio do caminho, apesar que é uma coisa global. Mas tem outros segmentos que você enxerga que devido ao mau atendimento existe oportunidade ou não é uma resposta tão clara assim? Eu acho que no final tem oportunidade em todos os segmentos, né? Acho que hoje são poucas empresas que você fala que tem um atendimento assim de primeira classe, né? Mas hoje, onde está doendo mais, vamos dizer assim, né? Os segmentos onde tem doído bastante e tem muita oportunidade é no varejo, primeiro, justamente até pelo momento. A gente tem visto no segmento de saúde, foi muito potencializado nesse momento também, tanto saúde quanto tecnologia para saúde, né? Porque agora com telemedicina, tudo tem crescido, os provedores de solução para o segmento de saúde. Educação, que aí está passando por uma transformação gigante, né? Antes você ia até a faculdade, aí o EAD foi lá e bombou agora, né? Porque é a forma das pessoas continuarem estudando, né? E só que como que as instituições se prepararam para dar suporte a uma secretaria digital, por exemplo, que antes você tinha que ir lá no balcão e pedir uma segunda via de boleto. Então, esses são três segmentos muito quentes, que têm dores por causa de uma transformação natural de público mesmo, de persona ali, né? Então, todo mundo indo para o digital. Mas acho que todas elas têm alguma oportunidade, sabe, Felipe? É bem difícil caracterizar uma ou outra em específico. Você vê a diferença entre o consumidor que é digital e o consumidor, a experiência digital e o consumidor no ao vivo? Então, isso na verdade foi um dos grandes impactos que tiveram, né? A partir do momento que várias empresas tiveram as lojas físicas fechadas, elas não imaginavam, na verdade, que ia ter um aumento no atendimento digital, justamente por isso, porque elas não imaginavam quanto de atendimento tinha na loja física, né? O quanto o relacionamento do vendedor era importante. Que promoveram até muitas empresas do varejo, criaram canais de venda para o próprio vendedor da loja continuar o relacionamento com seus clientes. Então, tem um caso nosso que os vendedores de loja passaram a atender no call center, para ajudar no call center no aumento de demanda. Então, assim, existe um atendimento físico que ele era imperceptível, na verdade, ele não era percebido porque ele não era contabilizado, que é uma dificuldade, né? Imagina todo mundo chegar na loja, você vai registrar uma solicitação de atendimento para ter números em cima disso. Então, era bem difícil e existia. Então, o público ele é muito diverso no Brasil, né? Então, o exemplo, ontem eu estava conversando com meus pais que moram numa cidade do interior, aí 50 mil habitantes, por volta de 50 mil habitantes, e lá já está reabrindo as coisas e o pessoal desesperado fazendo fila para pagar carnê, porque não existe para eles digital ainda, muita gente. Então, assim,
se comparar, né? E aí quando a gente está falando de atendimento, a gente está falando de marcas, muitas vezes de marcas que atendem do extremo norte ao extremo sul, é que você tem que atender todo esse tipo de público. Muitas dessas empresas de varejo ainda tinham um perfil de pagamento na loja, né? Teve uma live que o Fred participou da Magalu, e ele falou que só 5% do varejo é digital. Você tem noção que é 5% apenas do varejo ser digital? A gente tem 95% do varejo que está no físico. E aí, assim, isso é insano. Olha o tamanho do Brasil, a quantidade, então, de lojas que ou vão morrer, né? É meio que esse caminho, né? E o quanto tem de oportunidade, né? Ao mesmo tempo que a gente vê isso, a quantidade de oportunidade que tem. E você acha que essa mudança de comportamento, que a gente vê muita gente que não tinha contato com tecnologia, tendo contato, né? É aquela pessoa que não usava um aplicativo para fazer um pedido de pizza, usando um Rappi, usando um iFood, e aí foi obrigado a usar e gostou. Você acha que essa mudança, esse impacto na mudança de comportamento vai ter um efeito positivo no business, no seu mercado a longo prazo? Totalmente. Essa é a grande aposta, né? E, assim, eu acho que essa forçada transformação digital no atendimento, até por esse momento de Covid, ela tende a continuar. É o que a gente acredita veementemente aqui. A gente já trabalhava muito com a digitalização de canais, com o ganho de produtividade, sem perder a experiência do cliente, né, implementação de tecnologia, tudo isso. E a gente sente que isso vai continuar. Eu acho que já está aquecendo, muitas empresas estão vendo que precisam continuar essa transformação, e a gente acredita que isso vai acelerar muito o crescimento. Perfeito, Bruno. Obrigadíssimo pela sua participação. A gente tem certeza que se as grandes empresas hoje que trabalham no Brasil tivessem essa consciência sobre atendimento, a gente teria uma experiência muito melhor como consumidor, e é o que a gente vê, tem muito campo para melhorar, e ainda bem que existem empresas que focam nessa parte da jornada. E aí agora deixo o microfone aberto para você fazer as últimas considerações, mais uma vez agradecendo em nome da Pipeline. Legal, obrigado, Cadu, obrigado ao convite. Eu acho que realmente, assim, é claro, nos últimos anos a gente vê o quanto empresas que deram atenção ao atendimento, é só a gente olhar lá na Bolsa de Valores ou olhar no valor de mercado delas, o quanto que elas foram valorizadas, né? A gente falou aí de Nubank, Magalu, né? São casos claros de cuidado com atendimento e o quanto isso impactou na experiência do cliente e, consequentemente, receita, né? Então, eu acho que é aí que a gente quer ajudar essas empresas a se transformarem. Acredito muito que esse momento de crise que vai passar, tenho toda a certeza que vai passar, só ajudou a gente a acelerar, as empresas a acelerarem essa transformação no atendimento, mas eu acredito que a gente vai ganhar um pouco mais de protagonismo no atendimento ao cliente, que é o que talvez faltasse em muitas das empresas, né? Esse protagonismo e esses investimentos. Acredito bastante. De novo, obrigado aí pelo convite, tô sempre à disposição. Esse foi o 12º episódio do Sob Controle, o podcast da Pipeline Capital em seu último episódio dessa primeira temporada. Esperamos o seu comentário ou sugestão para o nosso programa através do nosso WhatsApp 11 5199 0880. Para seguir a Pipeline Capital no LinkedIn, acesse linkedin.com/company/Pipeline Capital. E até a próxima temporada. Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, direção de conteúdo de Will Prestes, edição e sound design de Luiz Felipe Lamusse e trilha e identidade sonora de Frederico Eliodoro. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma boutique de M&A com gestão. Sob Controle é mais um podcast Audioria. E já chamando o Bruno, o que você acha melhor, Alon? Alon? Eu tô pensando. Achei que tava no mudo. Tinha acelerado.